Bom dia, vamos iniciar agora o treinamento do ventilador pulmonar X5, que é o que vocês estão visualizando, e abaixo nós temos o umidificador Mist 3. Vamos iniciar com a parte traseira do equipamento. Inicialmente nós vamos conectar as mangueiras de ar e oxigênio em duas válvulas reguladoras, uma de ar comprimido e outra de oxigênio, que serão ajustadas entre a pressão de 2,5 a 6. Essas mangueiras serão conectadas diretamente atrás do equipamento, conforme vocês estão visualizando, e esse gás que vem por essas mangueiras vai para o interior do equipamento para ser feito a mistura através do blender eletrônico e assim ser enviado ao paciente. Na parte traseira, o que a gente tem é o botão de liga e desliga e este que é o cabo de força. Este é o painel lateral do equipamento. Aqui a gente vai conectar as traqueias e também o sensor de fluxo. Conforme vocês estão vendo, esta é a válvula inspiratória, este é o encaixe para a válvula exalatória, encaixe para o sensor de fluxo, entrada para a linha proximal e entrada para o kit de nebulização e TGI. Este é o braço articulado. Para movimentar o braço, nós iremos pressionar as travas. Pressionamos, movimentamos o braço e a partir do momento que nós soltamos, ele vai ficar na posição desejada. Da mesma maneira, na trava que se localiza na parte inferior. Vou pressionar e aí eu vou soltar de acordo com a minha intenção de pendurar o circuito. Aqui é a garra para nós podermos colocar o circuito. Ela abre dessa maneira e se movimenta nessas direções. Vamos iniciar agora a montagem do circuito. Eu vou iniciar com a montagem da jarra de umidificação. Vou conectar no umidificador da seguinte maneira. Irei puxar a trava para frente, conectarei a jarra atrás e depois empurrarei a trava novamente. Este é o diafragma do respirador. Então nós vamos começar a montagem por ele. Sempre vamos verificar também se esse diafragma está furado ou não, abrindo desta maneira. Vamos conectar ele na válvula, no encaixe da válvula exalatória, sempre com a lombadinha virada para o lado de fora. Encaixei, ele vai ficar posicionado, sempre lembrar de encaixar com o equipamento desligado ou em stand-by. Próximo passo, eu vou conectar a minha válvula exalatória. Ela tem duas abinhas, uma menor e uma maior, e nós temos aqui duas entradinhas, menorzinha e maior. Então eu vou conectar essa válvula exalatória, empurrar até o final e girar até ela travar. Para retirar a válvula eu tenho uma trava no lado da válvula exalatória, essa que eu estou apontando. Nós sempre vamos pressionar essa trava e girar junto à válvula exalatória para ela sair. Este é o sensor de fluxo distal. Ele vai fazer a medição do fluxo e do volume exalados pelo paciente. Para conectar, nós vamos utilizar o encaixe do sensor de fluxo, que no caso está já destravado. Para baixo ele trava. Então vamos destravar. Vou conectar a parte branca, empurro até o final e travo abaixo a trava do sensor de fluxo. A outra ponta eu vou conectar na válvula exalatória. Sempre procurar manter as mangueiras viradas para o lado de cima para evitar a entrada de secreção. O que é importante nesse sensor de fluxo é que ele possui duas mangueirinhas, uma totalmente transparente e outra que tenha um friso em branco. É importante que essa localização das mangueiras elas saem para fazer a esterilização. É importante que elas estejam posicionadas como vocês estão vendo.
Então, a mangueirinha transparente, eu vou conectar, a mangueirinha transparente sempre tem que estar voltada para o lado do paciente e aqui tem a cor para o lado do respirador. Vamos conectar o sensor. Próximo passo, eu vou conectar um cotovelo em 90 graus na saída da válvula inspiratória. Conectarei então a primeira traqueia na saída da válvula inspiratória e na entrada do umidificador. E agora será conectado o restante do circuito. Este é um circuito neonatal, mas para adulto a única diferença será que as traqueias elas serão mais grossas. Conectarei uma ponta na fase exalatória, no ramo exalatório, a outra ponta eu vou conectar na saída do umidificador. Esta é a linha proximal, a qual será conectada em pressão proximal. Opcionalmente eu posso conectar o kit de nebulização ao TGI na saída NEB-TGI. E assim o nosso circuito ele já está montado e aqui eu vou colocar o nosso pulmão para iniciar a nossa demonstração operacional. Vamos iniciar agora a operação do equipamento. Eu vou ligar ele na parte traseira e ele vai iniciar uma rotina de autocalibração, limpeza do sensor de fluxo e autoteste. Nessa etapa ele está realizando a autocalibração e limpeza do sensor de fluxo, representado por essa mensagem autocal. Agora ele está fazendo uma verificação do sistema, onde ele verifica as pressões da rede diária O2 e o equipamento. Nós estamos operando apenas com o rede de oxigênio, por isso a rede diária ela apresentou falha, mas podemos iniciar o equipamento assim apenas com o oxigênio. Esta é a primeira etapa de programação do respirador. Aqui nós iremos selecionar qualquer das opções em 10 segundos. Se esses 10 segundos forem ultrapassados, ele irá iniciar com a configuração do último paciente ventilado. Vou iniciar com a configuração do paciente adulto e vou colocar o peso dele. Para isso eu cliquei em cima do peso, selecionei pelo botão principal, vou colocar um paciente de 60 kg e pressionei para confirmar. Esta é a relação volume-peso, onde eu posso selecionar 6, 8 ou 10 ml por quilo. Vou clicar no próximo passo e ele vai para a segunda janela de inicialização. Aqui na lateral nós conseguimos ver esse fluxo de inicialização. Nessa janela eu vou selecionar o meu modo ventilatório e o tipo da ventilação. Então eu posso trabalhar a volume controlado, pressão controlada, ciclado a tempo e ventilação não invasiva. Estilo controlado é o SMV-CPAP. O ciclado a tempo ele está apagado porque nós selecionamos o paciente adulto. Se tivéssemos selecionado o paciente neonatal, ele iria habilitar também o ciclado a tempo. Vou colocar aqui pressão controlada, esse estilo controlado, vou clicar no próximo. Na terceira tela nós vamos configurar todos os parâmetros, FO2, pressão, frequência, PIP, tempo inspiratório, sensibilidade à pressão ou sensibilidade a fluxo. Aqui nós conseguimos observar também a relação IE controlada. Próximo. Nesta tela será feita a configuração dos alarmes. Esses alarmes já estão pré-configurados. Nós iremos apenas aplicar
e depois de um tempo, 1 minuto de ventilação, onde ele vai fazer a leitura de todos os parâmetros, inclusive do volume minuto do paciente, nós retornaremos essa tela para fazer um autoajuste, um ajuste fino desses parâmetros. Então vamos apenas aplicar e ele entrará então em modo de espera, esperando a intubação do paciente. Vamos iniciar a ventilação. Ele está em modo de espera. Para eu iniciar a ventilação, com os parâmetros pré-programados, eu clico nesse botão Iniciar Ventilação. Conforme eu havia mencionado, nós não estamos trabalhando com ar comprimido. Então ele está dando aqui o alarme de pressão de ar baixa. Para solucionar isso, eu vou colocar a minha FO2 em 100%. Confirmei, pronto, ele já parou de dar o alarme de pressão de ar baixa. O respirador está autociclando. Minha sensibilidade está muito baixa, eu vou aumentar ela um pouco. Eu já vou explicar todos esses passos. Pronto. Agora ele está ventilando o nosso paciente. Inicialmente nós estamos vendo o gráfico de pressão, fluxo e volume. Essa é a barra de pressão nas vias aéreas, a pressão que encontra-se na boca do paciente, e esses são os parâmetros monitorizados pelo respirador. Eu posso ter acesso aos loops de ventilação. Vou clicar neste ícone, e aqui eu tenho pressão, fluxo e volume, que já estão selecionados, e eu vou selecionar agora PV e VF, que são os loops pressão-volume e volume e fluxo. Se eu quiser, eu também posso alterar essa minha janela de parâmetros. Clico em cima de qualquer um desses parâmetros e a janela será alterada para a mecânica respiratória, inclusive com cálculos de complacência e resistência. Vamos retornar à janela inicial. Para configurar os parâmetros, eu tenho essas opções aqui embaixo, onde apenas eu vou precisar clicar no parâmetro que eu quero modificar. Nesse caso, eu vou modificar a PIB. Vou clicar em cima, girar pelo botão principal e ativar o novo valor, e ele iniciará com esse novo valor de PIB. Vocês estão observando aqui PIB 7. Vamos retornar para o PIB previamente selecionado. Na parte dos gráficos eu posso manter da maneira que eu estiver acostumado para trabalhar. Posso retirar os loops, deixar apenas um gráfico, ou um gráfico em um loop, enfim, a maneira com que nós estivermos acostumados a trabalhar. Eu vou deixar aqui os 3 gráficos. Ele está apresentando alguns alarmes. Isto porque não foi feito aquele ajuste fino que eu havia comentado. Então agora já passou 1 minuto de ventilação e ele já teve tempo de calcular os parâmetros ventilatórios do paciente. Eu vou clicar em alarmes e ele vai entrar na minha tela de configuração dos alarmes. Estas setas estão representando os parâmetros atuais do paciente, e essas faixas em azul é a programação, a faixa de alarmes. Então é o limite em que ele vai poder trabalhar sem que tenha qualquer ocorrência, qualquer alarme. Estamos visualizando que no volume minuto ele está abaixo dessa faixa, então justamente ele está alarmando o volume minuto baixo. Para solucionar esses alarmes, nós temos uma opção chamada autoajuste, em que nós iremos clicar nela e ele irá ajustar automaticamente todos os alarmes para esse meu paciente. Eu somente aplico e pronto, ele já vai estar com todos os alarmes programados. Para retirar os alarmes que já foram solucionados, no caso esses que vocês estão visualizando, eles não estão mais alarmando, mas sim apenas indicando que houve a ocorrência desse alarme anteriormente. Para retirar eles da tela, eu vou em pausar áudio e limpar alarmes e pressiono 2 vezes o botão. 1, ele acendeu o LED, 2, ele apagou, inclusive apagando os alarmes visíveis.
Esta é a tela principal do respirador, mas eu tenho acesso a mais 3 telas. Eu vou clicar nesse botão e ele vai apresentar para mim as outras opções. A primeira opção, representada por um pulmão, é a tela cognitiva. Nessa tela nós teremos a visualização dos parâmetros principais do paciente, em números grandes e coloridos. Esta é a barra de volume minuto, ela está calculando o volume minuto exalado pelo paciente, e no centro do visor eu estou vendo o pulmão que está trabalhando em cores, de acordo com o tipo de ventilação do paciente. Ele está trabalhando em rosa, então isso significa que ele está trabalhando em ciclos totalmente controlados. A partir do momento que meu paciente começar a ter ciclos assistidos, eu vou simular aqui pelo meu pulmão, vou pressionar este pulmão, então ele está tendo esforço respiratório. Observem que o pulmão ele está mudando de cor, ele está mostrando para a gente que há ciclos assistidos. E mais interessante, a barra de volume minuto está quantificando o volume controlado e o volume assistido. Quando desejarmos alterar para SMV com pressão de suporte, ou seja, fazer o desmame do paciente, nós iremos clicar nesse botão maior, iremos em PCV-AC, que é o modo ventilatório que está selecionado, e alteraremos para SMV/CPAP. Clicaremos no próximo, ele nos dará a opção agora de ajustar a pressão do suporte, e vamos aplicar. E ele iniciará, então, não apenas ciclos controlados e assistidos, mas também ciclos espontâneos com pressão de suporte, o que também será quantificado pela barra de volume minuto. Observem que tem alguns alarmes que foram acionados nessa nova ventilação. Isto ocorre porque o paciente está alterando a frequência respiratória, o volume que ele está exalando, ou seja, ele está trabalhando junto com o respirador. Então nós vamos ajustar novos alarmes no botão alarmes. Então observe que tem algumas setas que estão para fora da faixa inicial de ajuste. E agora nós não vamos mais utilizar o autoajuste. Nós iremos atualizar esses ajustes manualmente. Nós vamos dar uma faixa maior para esse paciente trabalhar. Uma faixa maior de frequência, uma faixa maior de volume minuto, de volume corrente e um pouco também de pressão, conforme vocês irão avaliar no paciente que vocês estão ventilando. Eu aplico e assim ele irá trabalhar confortavelmente e de uma maneira bem silenciosa. A terceira tela são as tendências gráficas dos parâmetros. Elas estão representadas nos últimos 15 minutos, mas eu posso pressionar em cima desses 15 minutos e alterar para até as últimas 24 horas, até as últimas 12 horas de registro. Vamos retornar para 15 minutos. A quarta e última tela é um histórico de alarmes e eventos. Todos os parâmetros e alarmes que ocorreram, todos os parâmetros que foram configurados, estão gravados nessa tela com data e hora, para uma visualização posterior. Voltei para a tela de visualização dos gráficos. E agora eu vou explicar os parâmetros, as configurações das teclas de acesso rápido. Essa primeira tecla é o modo de espera. Então eu vou clicar em modo de espera, ele perguntará se nós temos certeza em entrar nesse modo e eu clicarei no botão principal para confirmar. Então modo de espera, tem certeza? Sim. Vou confirmar e ele entrará em modo de espera. Assim que nós quisermos reiniciar a ventilação do paciente, eu inicio
aqui em iniciar ventilação. 100% de O2. Neste caso, nós já estamos ventilando 100%. Então, essa tecla ela não vai ser acionada quando eu pressionar. Mas, se estivéssemos ventilando numa FO2 diferente, essa tecla iria ser acionada, iria aparecer uma mensagem de 100% de O2 aqui na parte superior e ele iria enviar para o paciente 3 minutos de FO2 a 100%, retornando após esses 3 minutos a FO2 programado. INSP manual é o ciclo manual. Toda vez que eu pressiono, ele manda o ciclo para o paciente, que vocês vão poder visualizar no gráfico de pressão. Pausa exalatória manual será responsável pelo cálculo do alto PIB. Eu vou pressionar e ele vai manter na minha fase exalatória. Quando eu soltar o botão, ele vai mostrar para nós o alto PIB calculado. Pausa inspiratória manual servirá para fazer o cálculo da pressão platô. Irei manter pressionado. Ele irá segurar na fase inspiratória. E quando eu soltar, ele fará o cálculo da pressão platô logo no início do ciclo seguinte. Pronto. Setup. Nesta janela nós temos algumas versões de software, as pressões de alimentação. Conforme vocês podem ver, nós não estamos utilizando o ar comprimido. No segundo menu, eu tenho o ajuste do brilho do visor. No terceiro, o volume dos alarmes. Sendo que para alterar o volume, nós iremos selecionar o cursor, ficou alaranjado. Pressionaremos o botão principal e colocaremos a porcentagem desejada de volume para o nosso trabalho. Confirmei. E agora, esta é a aba do sensor de oxigênio, que está mostrando que este é um sensor de oxigênio paramagnético, eletrônico. E nós podemos aqui ligar e desligar a monitorização da FO2. Vou sair. Esta outra tela é bloquear painel. Quando ela está pressionada, eu fico com todo o painel bloqueado. Então não temos como alterar nenhum parâmetro. Para desbloquear, eu pressiono no botão novamente. Pausar áudio e limpar alarmes. Um clique, ele vai ficar com o símbolo do silencioso. E o respirador ficará no silencioso por 2 minutos para os alarmes que já estão ocorrendo. Um segundo clique, ele vai limpar todos os alarmes que já foram solucionados. E a tela vai ficar ventilando. Ele vai ficar ventilando com a tela bem limpa. Nessa parte de cima nós temos algumas informações do sistema. Então ele está ventilando um paciente adulto, 60 kg, o sensor utilizado é o sensor distal, aquele que eu mostrei na montagem, tempo da ventilação, data e hora, se está conectado na tomada, nesse caso é rede CA, rede de corrente alternada, e a carga da bateria. A bateria tem duração de 3 horas, desde que ela esteja totalmente carregada. Nós temos a opção também de fazermos a manobra de nebulização e TGI. Iremos clicar no botão maior e no símbolo mais. Ele irá habilitar para nós a opção nebulização, TGI e suspiro. Para habilitarmos qualquer uma das funções, eu vou apenas clicar em cima, ligando ou desligando a função e posteriormente aplicando para ela iniciar. Eu tenho também a opção de rampa de pressão e fluxo de ciclagem. Vou cancelar, porque eu não fiz nenhuma alteração. Para desligar o equipamento, vou pressionar o botão liga e desliga, não precisa entrar em modo de espera. E quando eu desligar, ele vai emitir esse sinal sonoro, que poderá ser resetado a partir da tecla pausar áudio e limpar alarmes.
Pronto. Muito obrigado.